Salve, salve galera! Estamos novamente aqui e novamente eu estou muito bem acompanhado ao lado de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Fala aí galera, como vocês estão? Bom, fala aí, pessoal. Muito feliz aí em gravar mais um episódio do Carretilhados. Vamos com tudo que hoje o tema é bacana, hein? É isso aí, galera. É um prazer estar falando com vocês novamente. Segundo episódio aí do Carretilhados. E hoje sobre um tema assunto, hein? Um tema assunto e muito em alta. O Diogo vai falar aqui pra gente mais um pouquinho sobre isso. Um tema para lá de interessante, pois ele está sempre ligado ao futebol e, claro, ele dá emoção ao futebol, que são as nossas queridas zebras. Exatamente, aquele time que você não esperava que ganhasse o título e surpreendeu a todos, chegando a ganhar o título no final, ou mesmo aquele time que está há muito tempo sem ganhar um título, né? E no final das contas acaba levantando o caneco. Fala aí, qual foi a última zebra que vocês lembram assim de que chamou a atenção de vocês? Cara, eu vou mencionar uma zebra aqui que eu acho que vale um destaque por ser uma disputa entre dois grandes clubes na Espanha, pelo menos até então. A gente pode falar disso mais pra frente. Mas Atlético de Madrid na Espanha. Porque a gente sabe que lá é uma disputa lá entre Barça Real, ano um, ano outro, e o Atlético de Madrid quebrando isso é muito interessante, porque quebra justamente aquilo que eu falei, que é essa hegemonia desses dois grandes clubes que sempre foram reconhecidos, um por ter o Messi, Neymar, e outro pelo Cristiano Ronaldo, até um certo tempo atrás. Olha, pessoal, eu vou fugir um pouquinho aí do Simão, que eu vou falar sobre uma seleção que quebrou aí recordes e se tornou muito importante aí na história desse ano, principalmente para o craque argentino Lionel Messi, que se transferiu aí ontem, terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, para o Paris Saint-Germain. A Argentina estava em um jejum aí de 28 anos sem ganhar título desde 1993 e ganhou a Copa América em cima do Brasil no palco do futebol mundial, no Maracanã. A Copa América veio para o Brasil em uma situação muito complicada, a pandemia pegando fogo, e os argentinos fizeram história, conquistaram um título que foi muito importante para eles e o mais legal, de forma respeitosa, hein? O Messi é um gênio dentro e fora dos gramados. No pós-jogo rolaram vários vídeos aí dos argentinos querendo zoar um pouco dos brasileiros, e o Messi sempre muito respeitoso, foi contra qualquer tipo de ofensa aí contra os torcedores brasileiros. Eu não poderia deixar de citar o meu querido São Paulo, depois de 9 anos de sofrimento, finalmente ganhando um título novamente. Por mais que seja um campeonato de menor expressão, que é o paulista, né, um estadual, né, que nem tem estaduais, pelo que eu sei, não tem estaduais em outros países, ainda assim é um título para se comemorar, claro. E parece que 2012 é o ano da sorte, porque também teve um título que há muito tempo não era ganho, que é o do Chelsea na Champions League, né? O Chelsea é outro time que eu tenho muito apreço e ganha a Champions League nesses 2 anos, 2012 e 2021. E também ganhou o título da Champions League esse ano, né? Surpresa, né? Se esperava que os grandes favoritos, PSG, Manchester City, Real Madrid, estivessem na final e acabou que o Chelsea surpreendeu a todos e derrotou os Golias. Pois bem, eu gostaria de já começar citando alguns exemplos aqui para vocês terem ideia de como esse ano foi marcante em questões de zebras. Vocês já citaram algumas que são bem consideráveis, claro, e inclusive eu vou recitar elas para contextualizar, porque no campeonato nacional de vários países tivemos muitas surpresas. Por exemplo, o Rangers na Escócia ganhou o campeonato invicto. Ele não perdeu um jogo. E era uma sequência de títulos de 10 anos que só o Celtic ganhava. Então, é um baita título, uma baita comemoração e um baita reconhecimento para o trabalho do Gerrard lá. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que a gente pode também puxar para um ponto aqui que a gente até estava conversando nos bastidores, digamos assim, que é o que pode de fato caracterizar uma zebra e qual é a relevância dela dentro do futebol. Eu, particularmente, eu sou um grande entusiasta dos times zebras, né? Eu gosto muito de torcer. Aliás, é muito interessante você ver ali uma seleção se destacando. A gente pode citar o exemplo da Euro também, como prova disso. Ou mesmo um clube no Campeonato Brasileiro, a gente vê aí o Fortaleza, o valente Fortaleza, que está ali encostando, beliscando a liderança. A gente pode citar a Dinamarca na Eurocopa que acabou de acontecer ainda esse ano, né? Enfim, eu acho que é isso que
deixa o futebol muito legal. Uma das coisas, é claro, uma das coisas que deixa o futebol muito legal é esse inesperado. Uma equipe lá simpática às vezes, uma que sem muitas ambições, chega no campeonato, começa a adotar uma estratégia muito particular ali, começa a vencer os jogos e a gente vai acompanhando ela, o crescimento dela ao longo do campeonato. Primeiro vence ali o primeiro jogo, depois pega um adversário um pouco mais difícil, vence o terceiro jogo como forma de provar que tá ali para disputar mesmo, e em seguida vai até o final ali, às vezes até alcançando títulos, que é esses exemplos que a gente veio dando aqui. É isso aí que você mencionou muito bem. A zebra sempre esteve e acredito eu que sempre estará no futebol. Então, antes do Diogo retomar alguns outros tipos de zebra que existem, queria contextualizar para o pessoal que nos ouve um pouquinho rapidamente da onde vem a origem do nome, né? A zebra é um animal que ela não existe entre os 25 animais citados no Jogo do Bicho, que foi criado lá no século XIX pelo Barão de Drummond. E aí teve uma partida pelo Campeonato Carioca, lá em 1964. A Portuguesa Santista ia jogar contra o Vasco e o técnico Gentil Cardoso, o lendário técnico de futebol, ele acabou inventando esse termo depois de ser questionado sobre o que poderia acontecer no jogo. E aí, quando ele foi perguntado a respeito da partida, ele acabou dizendo que poderia dar zebra. E aí a justificativa dele foi que ele quis dizer que quando ele falou que poderia dar zebra no jogo, é que realmente seria alguma coisa inesperada. Então seria aquele número 25 do Jogo do Bicho que de fato não existe. E aí acabou pegando o termo zebra e assim foi estar presente no futebol desde sempre e sempre estará. De fato, é realmente um aspecto muito marcante, né, do futebol em si, tipo, da história do futebol. As zebras são o que tornam o esporte emocionante. E quando eu penso em emoção e penso em zebra, eu imediatamente começo a me lembrar do Leicester City de 2016. Que time maravilhoso! O time que revelou estrelas como Mahrez, Kanté e Vardy. E esse time, para quem não sabe, contextualizando um pouco, o time do Leicester City subiu na temporada 2013-2014 para disputar a Premier League de 2014 e 2015. Inclusive, surpreendendo a todos, contratando o Cambiasso, jogador clássico da Inter de Milão. E na temporada 2014-2015, lutou contra o rebaixamento e conseguiu sobreviver com uma arrancada fantástica nos últimos jogos. Mas lutou contra o rebaixamento. Chegou na temporada seguinte com a mesma pretensão, sobreviver ao rebaixamento. E contra todas as expectativas, o time acabou sendo campeão. Seus jogadores acabaram sendo condecorados assim como ídolos na história do Leicester por causa desse título fantástico. E claro, esses nomes ficaram marcados até hoje, né? Nomes que a gente nunca vai esquecer e que acabaram ganhando até um pouco mais de destaque. Alguns deles continuaram no Leicester, como o caso do Schmeichel e o caso do Vardy, mas outros acabaram indo para outros clubes, como o Kanté no Chelsea e o Mahrez no Manchester City. Bom, Diogo, teve uma aí que eu acabei de lembrar, no momento que você estava falando aí, que eu acho que é importante a gente citar, mas a campanha da Croácia na Copa do Mundo de 2018, a Croácia chegou à final da decisão contra a França, acabou perdendo, mas a trajetória deles foi muito legal ali na fase de grupos e depois nas oitavas, quartas, semi, e era muito interessante, assim, de fato muito interessante mesmo, você acompanhar a vontade dos jogadores de estar ali participando de uma Copa do Mundo, pensar que a temporada já tinha acabado. O Modric, sem dúvida, foi um grande destaque ali daquela seleção, mas você vê a equipe comemorando, incentivando um ao outro, é de fato muito marcante e sem dúvida é um dos grandes pontos no futebol. E também eu lembro daquela semifinal lá que, se não me falha a memória, foi contra a Inglaterra, Croácia Inglaterra, na qual no pós-jogo comemoraram, a família de algum dos jogadores entraram em campo, eles comemoraram muito a classificação inédita deles para a final. Então é muito bacana ver também o pós-jogo nesse caso, né, digamos assim. Então tá aí uma zebra que eu acho que vale ser citada também da Copa do Mundo. É muito bem lembrado, Simão. Eu queria aproveitar então para puxar o gancho e fazer uma pergunta para vocês, meus caros amigos. O Diogo acabou citando São Paulo,
mas até que ponto vocês acham que existe a zebra no futebol ou não? Porque assim, o São Paulo ficou 3.084 dias, pessoal, sem comemorar um título, sem o torcedor poder gritar é campeão. O último tinha sido lá na Sul-Americana de 2018, como o Diogo já bem falou, mas a gente sabe que o São Paulo tratou o Campeonato Paulista de um jeito diferente. Tratou o Campeonato Paulista como Copa do Mundo. E aí, quando acontece esse tipo de situação, o time tá mais para zebra ou o time se preparou para ser campeão? E mesmo vindo de um longo jejum, é zebra ou não é zebra? O que vocês acham? Eu configuro como zebra, para mim, times que estão ou há muito tempo sem ganhar um título, ou times que são tecnicamente inferiores, ou seja, chegam, entre aspas, menos preparados para disputar o título e acabam surpreendendo. Por isso que eu configuro São Paulo, claro, nós estávamos vendo o exemplo de um time que era relativamente forte, de fato, mas que estava muito tempo sem ganhar título, então tinha esse peso nas costas, né? Que, de fato, muito tempo sem ganhar o título pesa bastante. Temos o exemplo do Tottenham, que nos últimos anos disputou algumas finais de Champions League, de Copa da Inglaterra, mas não ganhou, porque o peso de não ter ganhado um título há muitos anos acaba freando o impulso dos jogadores de comemorar. Como, por exemplo, o Harry Kane, né? É louco de imaginar que o Harry Kane não tem um título na carreira dele. E assim como o Messi não tinha título pela seleção argentina, como o Pedro tinha citado mais cedo, realmente é coisa de louco isso, de se imaginar. Nesse caso, eu acho que para mim configura as duas coisas. É minha opinião, mas eu entendo uma discórdia quanto a esse pensamento. Eu acredito que foi uma zebra sim, por mais que a equipe tenha se preparado, porque eu entendo que isso seja uma situação diferente de uma equipe azarona. Por exemplo, o São Paulo se preparou, tratou o Paulista como uma competição muito mais importante, até pela necessidade que o clube estava devendo com o torcedor, mas não acho que o fator se preparar seja determinante para isso. Então acredito que foi sim, do mesmo modo que se uma outra equipe bem inferior ali, que não seja nada favorita, se preparasse e ganhasse, seria também zebra do mesmo jeito. Bom, rapaziada, levando em conta esses aspectos, eu gostaria de citar os outros títulos, né, desse ano, né, para vocês mesmo opinarem se vocês configuram como zebra ou se vocês configuram como até um título esperado. Por exemplo, há muitos anos a disputa estava só entre Real Madrid e Barcelona, e quem ganhou esse ano foi o Atlético de Madrid, 7 anos sem ganhar o título do Campeonato Espanhol. Já na Itália, foi a Inter de Milão, quebrando um jejum de 11 anos sem o título. E são dois times que são relativamente grandes. Eu digo isso pelo time atual, que o time ele perdeu um pouco da imponência, mas a história dos clubes é imensa. Mas que estavam muito tempo sem ganhar o título que eles ganharam esse ano. Assim como o Sport em Portugal, são 19 anos sem ganhar o título do Campeonato Português. Então, esse, para mim, de fato, foi uma zebra bastante interessante, assim. E temos também o caso do Lille, na França, que estava 11 anos sem ganhar o título e ganhou do poderoso PSG. Eu achei bem marcante. E, para finalizar campeonatos nacionais, eu gostaria de citar um caso curioso, que é o Dinamo de Kiev, porque a disputa na Ucrânia costuma ficar entre Dinamo de Kiev e Shakhtar, então é meio polêmico dizer que o Dinamo de Kiev era uma zebra. Porém, o Dinamo de Kiev estava 5 anos sem ganhar o título e, portanto, eu coloquei ele na lista. E, bom, para finalizar os títulos que eu configurei como zebra, que estão aqui na minha lista, eu posso citar também o Chelsea na Champions League, como eu já mencionei anteriormente, o São Paulo no Paulista. Chelsea estava 9 anos sem ganhar a Champions e o São Paulo estava há 16 anos, incríveis 16 anos, sem ganhar o título do Paulista. E por fim, duas seleções. Itália na Eurocopa, que estava um número impressionante para mim, estava há 53 anos. 53 anos sem ganhar a Eurocopa. E é absurdo de imaginar que a Itália estava todo esse tempo sem ganhar a Eurocopa. E ainda assim poderia ter sido a Inglaterra, que não tem título de Eurocopa, então tinha a chance de ter duas zebras. E por fim, temos a Argentina na Copa América, como infelizmente nós vimos, né, ganhando em território nacional. Uma tristeza, um desgosto, mas temos o alívio de saber que finalmente o Messi ganhou o merecido título que ele precisava ter com a seleção dele. Bom, então acredito que a gente já esteja caminhando ao fim do nosso episódio.
Tem também, pessoal, o Vila Real, né, que foi campeão da Liga Europa aí, foi o 20º campeão da história da competição e foi o primeiro título de grande expressão da equipe. Mas como todo mundo sabe que a Olimpíada acabou há poucos dias e o assunto ainda está muito em alta, não daria para a gente deixar de destacar a campanha do Canadá feminino, que conquistou o ouro inédito aí para a seleção, empatando por 1-1 no tempo regulamentar com a Suécia, levando a competição para os pênaltis. O Canadá que deixou aí grandes favoritos para trás, o Brasil chegava forte, eliminou também os Estados Unidos e foi bem legal a campanha das canadenses. E vale destacar aí também que é a despedida da capitã Christine Sinclair, do Canadá, de 38 anos, que é a maior artilheira de uma só seleção entre homens e mulheres, com 187 gols marcados e em sua 4ª participação dos Jogos Olímpicos. Então foi bem legal aí essas zebras. E vamos ver se esse ano vai ter zebra no Campeonato Brasileiro, hein? Palpites, meus amigos? Então, a minha aposta imediata é para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque, tecnicamente, é um time muito forte, mas está há 50 anos. Eu repito, 50 anos sem ganhar um brasileiro. Um número inacreditável para um time como o Atlético Mineiro, né? Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, eu acredito que a disputa vai ficar ali entre Atlético e Palmeiras, mas como eu também falei no nosso backstage, por mim o Fortaleza levava o título, campeão 2021 já, mas eu acredito que eles vão acabar terminando ali em 5º, 6º, me cortem esse trecho aí, mas tomara que ganhe, só que estou fazendo uma previsão com base na realidade. Mas as zebras estão aí para nos surpreender, como a gente tem dito. É isso. Bom, e com isso a gente vai encerrando mais um episódio. Henrique e Pedro, eu gostaria muito de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito gratificante de novo. É sempre um prazer conversar com vocês sobre esses temas e bora pra frente. Vamos com tudo aí, mais um episódio feito com sucesso e seguimos aqui falando do nosso tão amado futebol. Valeu! É isso aí, finalizando mais um episódio de Carretilhados. Novamente aí, falar pro pessoal ficar atento que vai vir mais coisa boa e guardem esse nome que Carretilhado vai trazer muito sucesso.